O verdadeiro Natal. Isaías 9, versículos 6 e 7 diz: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nascimento de Jesus Cristo, embora não se possa afirmar com exatidão a data certa, é um fato histórico, irrefutável e inegável, que trouxe profundas implicações para todos os homens. A importância da vida e da obra de Jesus Cristo é tão marcante que a história humana foi dividida em duas partes, bem definidas, o antes e o depois dele. Como diz Oscar Cullmann, a ação de Cristo se estende ao longo de toda a história. Ela é orientada, centralizada e conduzida. Cristo não é apenas um ponto cronológico do tempo. É ele que dá sentido a cada uma das grandes divisões da história da salvação. O grande pregador Charles Adam Spurgeon disse que Cristo é o grande fato central da história. A partir dele, olha-se para a frente e para trás. O Antigo Testamento, primeira parte da Bíblia, traz em seu bojo diversas profecias que diziam: Ele virá. Há inclusive indicações do local do nascimento do Messias. E tu, Belém Efratá, porque pequena entre as milhares de Judá você é. De ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Novo Testamento também nos alerta. Jesus Cristo veio e nasceu em Belém. Viveu entre nós, morreu crucificado por causa dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará. Maranata. Muitos querem celebrar o Natal como o nascimento de Cristo. Mas teria ele nascido no dia 25 de dezembro? Se ele não nasceu nesta data, quem nasceu e a quem as pessoas estão celebrando sem saber? O termo Natal quer dizer nascimento, daí outros vocábulos como natividade, natalício, etc. O dia 25 de dezembro é uma das datas simbólicas. O que se sabe é que o referido dia era dedicado no calendário romano à celebração do Natal do Sol Invicto, festa dos adoradores do Sol. Como o cristianismo prevaleceu em Roma, a data foi escolhida para celebrar o nascimento de Cristo. Este tema tem merecido a atenção de muitos teólogos ao longo da história e gerado muita controvérsia. Os ortodoxos comemoram o Natal no dia 6 de janeiro e os armênios no dia 19 do mesmo mês. O dia 25 de dezembro foi escolhido porque coincidia com festivais pagãos que celebravam o solstício do inverno, em adoração ao deus Sol. Também neste dia, segundo a Enciclopédia Britânica, comemora-se o nascimento de Tammuz. Seus sacerdotes faziam sacrifícios, ou seja, cortavam as cabeças de bebês e penduravam em pinheiros e outras árvores. Alguns afirmam que o Natal é a mais linda festa. Mas que tipo de festa? Pagã, idólatra, católica, mística? Muitos símbolos foram acrescidos à festa natalina ao longo dos anos, tais como a árvore de Natal, o Papai Noel, troca de presentes de cartões, presépio, dentre outros. Todos estes símbolos muitas vezes desviam o verdadeiro sentido do Natal e ainda são exacerbados pela cantilena capitalista. Nos grandes shoppings e no comércio em geral, abusa-se do chamado espírito natalino. E pouco se fala de Cristo, supostamente o aniversariante. Num momento em que as pessoas querem comemorar o nascimento de Cristo, é importante lembrarmos que, mais do que uma festa com bastante comida, bebida e presentes, o nascimento de Jesus é a manifestação da misericórdia e do amor de Deus que nunca desistiu dos homens. Nossa postura, então, deveria ser como a dos reis magos, que vieram de longe para adorá-lo e ainda trouxeram seus presentes, como está registrado no livro de Mateus, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. É perigoso dar-se o fato de, no meio de tantas luzes,
ficarmos no escuro, sem aquele que é a luz do mundo. Em meio a tanta comida, ficarmos com fome daquele que é o pão da vida. E no meio de tanta bebida, ficarmos sedentos daquele que é a água da vida. Precisamos, contudo, aceitar a humanidade de Cristo, porque um menino nos nasceu. Reconhecê-lo como o Filho amado de Deus. Um filho se nos deu. É o verdadeiro Deus que se fez homem para resgatar a humanidade perdida, como escreveu o apóstolo Paulo aos crentes em Filipos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Se Jesus Cristo nos visitasse hoje, com certeza ficaria indignado com tudo que se tem feito em seu nome, mas sem nada do seu espírito e daquilo que ele ensinou. Tanta corrupção, violência, criminalidade, injustiça, miséria, imoralidade e incredulidade. Ao lado de uma igreja omissa e alienada, outras vezes triunfalista, causaria nela a mesma indignação que teve contra os religiosos do seu tempo. Por outro lado, o mesmo Jesus hoje também choraria de compaixão por tantas ovelhas que não têm pastor. Para muitos homens, chamados de mestres e doutores, Jesus é mais um mito. Outros o veem como um líder carismático, um iluminado ou até um rebelde louco visionário. Alguns dizem que foi um homem profético e dotado de uma sabedoria singular. Grande parte quer apenas contato com o Jesus histórico. Para Thomas Buck, o chocalho sem o seio materno não satisfará a criança. A casa sem um marido não satisfará a esposa. O mundo sem Cristo não satisfará a alma. Para o reformador Martinho Lutero, Cristo em sua vida é um exemplo que nos mostra como viver. Em sua morte, um sacrifício satisfatório por nossos pecados. E em sua ressurreição, um vencedor. Em sua ascensão, um rei. E em sua intercessão, um sumo sacerdote. João Batista o viu como o cordeiro sem mancha e sem defeito, perfeito para o sacrifício, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pôncio Pilatos o apresentou como: eis aqui, vou-lo trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. A Bíblia Sagrada apresenta Jesus como o Logos, o Verbo, o único caminho para Deus, a verdade, a vida, a porta, o sumo pastor, o Agnus Dei. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a primícia dos que dormem, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que salva o pecador, que cura os enfermos, que liberta os oprimidos e que consola os tristes e que nos fez mais do que vencedores. A Ele, nosso único Senhor, suficiente Salvador, toda honra, glória, louvor e adoração para sempre. Alguns se perguntam por que veio Jesus ao mundo. Podemos enumerar diversos motivos. Para ser a luz dos gentios e trazer a salvação. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra, disse Isaías 49, versículo 6. Para anunciar o ano aceitável do Senhor, em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, liberdade aos cativos, e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
para anunciar o evangelho do reino de Deus, para trazer vida eterna aos que nele creem, para salvar o mundo, para desfazer as obras do diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Em 1 João capítulo 3, versículo 5 diz: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado nenhum. Portanto, quer comemoremos ou não o Natal, é importante não é a data e nem a festa, e sim o fato singular. Jesus nasceu. Ouçamos então a sua voz doce. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20.